Há uma tendência humana de tratar a mentira como algo pequeno, quase inofensivo, especialmente quando ela parece proteger alguém, evitar conflitos ou preservar a própria imagem. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. No entanto, à luz da palavra de Deus e dos escritos inspirados, a mentira nunca é um detalhe irrelevante. Ela possui dimensões invisíveis, espirituais e eternas. Cada palavra falsa pronunciada na terra ecoa no céu, não como um simples erro de comunicação, mas como um ato moral carregado de significado espiritual. A Bíblia afirma que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 12, 22. E essa declaração revela que o céu reage de forma direta ao ato de mentir. O céu não permanece indiferente quando a verdade é distorcida. Desde o princípio do grande conflito, a mentira foi o instrumento central de Satanás. Jesus declarou claramente que o inimigo é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Isso significa que toda mentira, independentemente de seu tamanho ou intenção aparente, conecta-se ao mesmo princípio que iniciou a rebelião no céu. Ellen G. White afirma no livro O Grande Conflito, página 493 por extenso, que Satanás mantém seu domínio por meio do engano e que a mentira é a base de todo o seu governo. Quando um ser humano mente, mesmo sem plena consciência, ele se alinha momentaneamente ao mesmo espírito que tentou destruir a confiança no caráter de Deus diante do universo. No céu, a verdade não é apenas uma virtude moral, ela é um princípio estrutural do governo divino. O trono de Deus está fundamentado na justiça e no juízo, como declara o Salmo 89:14, e ambos dependem da verdade absoluta. Quando uma mentira é pronunciada na terra, ela não passa despercebida pelos seres celestiais. Ellen White escreve em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216 por extenso, que os anjos de Deus se afastam de onde há engano deliberado, pois não podem cooperar com aquilo que contradiz a natureza do céu. Essa afirmação revela algo profundo. A mentira cria um afastamento espiritual imediato entre a alma e o auxílio celestial. No relato bíblico de Ananias e Safira, registrado em Atos, capítulo 5, vemos uma cena reveladora do que acontece quando a mentira é apresentada como verdade diante de Deus. Eles não mentiram apenas aos homens, mas ao Espírito Santo. Pedro deixa isso claro ao dizer: não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:4. Essa narrativa não foi registrada para gerar medo irracional, mas para mostrar que o céu leva a verdade a sério. Ellen G. White comenta esse episódio em Atos dos Apóstolos, página 73 por extenso, afirmando que o pecado deles consistiu menos no valor retido e mais no engano consciente, pois tentaram aparentar uma consagração que não possuíam. O céu reage não apenas ao ato externo, mas à intenção do coração. Quando alguém mente, algo acontece no tribunal celestial. A Bíblia revela que Satanás é o acusador dos irmãos, Apocalipse 12:10, e ele se aproveita de cada mentira para questionar a sinceridade da fé daquele que professa servir a Deus. Ellen White escreve em Caminho a Cristo,
página 62 por extenso, que todo pecado não confessado fortalece as acusações do inimigo contra o pecador, enquanto enfraquece sua própria confiança diante de Deus. A mentira, quando não reconhecida e abandonada, torna-se um ponto de apoio para o acusador, um argumento contra a integridade do caráter cristão. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas neste momento, reflita silenciosamente e, se fizer sentido, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho a verdade. Esse simples ato de consciência já é um passo de reconexão espiritual. O céu se alegra quando a verdade é escolhida, mesmo após a queda. A Bíblia afirma que há alegria entre os anjos por um pecador que se arrepende, Lucas 15:7, e isso inclui o arrependimento por palavras falsas ditas com ou sem intenção de ferir. A mentira também afeta diretamente a sensibilidade espiritual. Ellen G. White declara em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 579 por extenso, que cada ato de desonestidade moral enfraquece a percepção da voz do Espírito Santo. Quando alguém mente repetidamente, mesmo em pequenas coisas, a consciência se torna menos sensível e a comunhão com o céu se torna mais difícil. Não porque Deus se afasta voluntariamente, mas porque o coração passa a resistir à verdade que o Espírito tenta restaurar. No céu, Cristo atua como nosso advogado. 1 João 2:1 afirma que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Porém, a mentira não confessada coloca o pecador em uma posição delicada. Ellen White explica em O Desejado de Todas as Nações, página 324 por extenso, que Cristo não pode defender aquilo que o pecador se recusa a abandonar. Quando a verdade é escondida, o arrependimento é superficial e o céu aguarda uma decisão sincera. Deus jamais força a confissão, mas respeita a liberdade humana, mesmo quando essa liberdade é usada para ocultar a verdade. A mentira não é apenas um problema ético, ela é uma ruptura relacional. No céu, todas as relações são baseadas em transparência absoluta. Não há máscaras, não há versões alternativas dos fatos. Apocalipse 21:27 declara que nada que pratica mentira entrará na cidade santa. Essa não é uma ameaça arbitrária, mas uma descrição da realidade celestial. Um lugar fundamentado na verdade não pode coexistir com um engano. Ellen White comenta em Educação, página 57 por extenso, que o preparo para o céu começa agora, pela formação de um caráter que ama a verdade mais do que a própria reputação. Enquanto você ouve estas palavras, talvez o Espírito Santo esteja trazendo à mente situações específicas. Não ignore esse chamado silencioso. Se desejar, escreva agora mesmo: Espírito Santo, examina meu coração. Esse pedido simples abre espaço para que o céu volte a se aproximar. A verdade não destrói, ela liberta, como afirmou o próprio Cristo em João 8:32. Cada mentira abandonada restaura uma ponte entre a alma e o céu. Quando você mente, o céu observa. Os anjos se entristecem, o inimigo acusa, mas a graça ainda aguarda. Deus não se apressa em condenar, ele espera a confissão. Ellen G. White afirma em Parábolas de Jesus, página 156 por extenso, que Deus considera a confissão sincera como evidência de que o coração ainda responde ao amor divino. O céu não se fecha definitivamente por causa de uma mentira, mas se entristece quando a verdade é rejeitada. Quando a mentira se repete, ela deixa de ser um evento isolado e passa a moldar o caráter. O céu observa esse processo com profunda seriedade, porque Deus não avalia apenas atos, mas trajetórias. Uma mentira ocasional, reconhecida e abandonada, não define uma vida. Porém, a mentira tolerada, racionalizada e praticada continuamente altera a direção espiritual da alma. A Escritura afirma que quem anda em integridade anda seguro.
Provérbios 10:9, deixando implícito que a falta de integridade gera instabilidade espiritual. No céu, essa instabilidade é percebida como um afastamento progressivo da verdade que sustenta a comunhão com Deus. Ellen G. White escreve em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 336 por extenso, que o hábito de falsear a verdade, mesmo em assuntos considerados pequenos, destrói o respeito próprio e compromete a confiança que o céu deseja estabelecer com o ser humano. Ela afirma que ninguém pode crescer espiritualmente enquanto brinca com o engano. Isso ocorre porque o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. João 16:13. Onde a mentira é mantida, sua atuação é resistida. Não por limitação divina, mas porque Deus nunca impõe sua presença onde a verdade é conscientemente rejeitada. No tribunal celestial, cada escolha moral é registrada. Apocalipse 20:12 fala de livros abertos, onde as obras dos homens são examinadas. Ellen White esclarece em O Grande Conflito, página 486 por extenso, que esses registros não existem para surpreender o ser humano, mas para revelar o real estado do caráter. Quando a mentira se torna parte da rotina, ela aparece nesses registros não como um erro isolado, mas como um padrão. O céu observa se a pessoa luta contra o pecado ou se passa a conviver confortavelmente com ele. A mentira repetida endurece o coração. Hebreus 3:13 alerta sobre o engano do pecado, que torna o coração insensível. Esse engano não se manifesta de forma brusca. Ele cresce lentamente, justificando pequenas falsidades, até que a consciência já não acusa com a mesma clareza. Ellen G. White afirma em Caminho a Cristo, página 92 por extenso, que a consciência só permanece sensível enquanto obedecemos à luz recebida. Quando a verdade é conhecida e ignorada, a luz diminui. Não porque Deus a retira arbitrariamente, mas porque o coração se fecha à sua influência. No céu, os anjos trabalham incessantemente para conduzir o ser humano ao arrependimento. Porém, quando a mentira é defendida como necessidade ou estratégia, esse trabalho se torna mais difícil. Ellen White declara em O Desejado de Todas as Nações, página 466 por extenso, que os anjos não podem forçar a mente a aceitar a verdade contra a própria vontade. Eles respeitam a liberdade humana, mesmo quando essa liberdade é usada para sustentar o erro. Isso revela um aspecto solene. O céu se limita voluntariamente diante da escolha persistente pelo engano. A Bíblia mostra que a mentira também afeta a oração. Salmo 66:18 afirma que, se o coração atenta para a iniquidade, o Senhor não ouve. Ellen White comenta em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 179 por extenso, que a oração perde poder quando há pecados não confessados, especialmente aqueles que envolvem desonestidade e falsidade. Não porque Deus se recuse a ouvir, mas porque o canal espiritual é obstruído. A mentira cria uma divisão interna que impede a alma de se aproximar de Deus com confiança. Talvez, enquanto ouve estas palavras, você perceba que certas mentiras já se tornaram automáticas. Pequenas distorções, omissões estratégicas, justificativas rápidas. Se isso faz sentido, escreva nos comentários: Senhor, restaura minha sinceridade. Esse reconhecimento silencioso é observado no céu com profundo interesse. Ellen White afirma em Parábolas de Jesus, página 159 por extenso, que o primeiro sinal de restauração espiritual é o desejo de viver na luz, mesmo quando essa luz revela falhas. A mentira também prejudica o testemunho cristão. Jesus declarou que seus seguidores seriam conhecidos pela verdade que vivem, não apenas pela verdade que pregam. Em Evangelismo, página 124 por extenso, Ellen White afirma que uma vida marcada por incoerência destrói mais almas do que a oposição declarada.
O céu observa não apenas o impacto individual da mentira, mas seu efeito coletivo. Cada cristão que vive em duplicidade enfraquece a imagem do caráter de Deus diante do mundo. No conflito cósmico, a Terra é um palco observado por todo o universo. 1 Coríntios 4:9 afirma que somos espetáculo para o mundo, para anjos e para homens. Ellen White amplia esse conceito em Educação, página 154 por extenso, explicando que cada escolha humana responde às acusações de Satanás sobre o caráter de Deus. Quando um filho de Deus mente, o inimigo usa isso para afirmar que a lei divina é impossível de ser vivida. O céu, porém, aguarda a resposta do arrependimento, pois ela desmente essas acusações. A mentira persistente também afeta a percepção da verdade bíblica. Ellen White escreve em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 312 por extenso, que quem não pratica a verdade perde gradualmente a capacidade de discerni-la. A Bíblia passa a parecer confusa, distante, exigente demais. Não é a Escritura que muda, é o coração que já não deseja ser confrontado. O céu percebe esse afastamento como um sinal de alerta, um chamado urgente à conversão. Entretanto, mesmo diante da repetição do erro, a graça ainda opera. Deus não abandona facilmente. Em O Caminho para Cristo, página 64 por extenso, Ellen White afirma que nenhuma alma é abandonada enquanto houver um desejo, ainda que fraco, de retornar à verdade. O céu celebra cada luta interna contra o engano. Cada decisão de falar a verdade, mesmo com custo pessoal, é registrada como vitória espiritual. Se quiser, escreva agora: prefiro perder vantagens do que perder a verdade. Essa escolha ecoa no céu. A verdade sempre tem um preço, mas a mentira cobra um preço maior, invisível e duradouro. O céu não exige perfeição imediata, mas sinceridade contínua. É isso que mantém aberta a comunhão com Deus e restaura a confiança entre a alma e o trono divino. Continuando a mesma narrativa, sem interrupções, o foco agora se aprofunda no momento em que a mentira é confrontada pela verdade e no que ocorre no céu quando a consciência é despertada e a alma começa a sentir o peso espiritual do engano sustentado. Há um ponto específico na experiência humana em que a mentira deixa de ser apenas um ato externo e passa a se tornar um conflito interno. É quando a consciência, iluminada pelo Espírito Santo, começa a resistir. João 8,32 declara que a verdade liberta, mas antes de libertar, ela confronta. Esse confronto não é confortável. Ellen G. White explica em O Desejado de Todas as Nações, página 587 por extenso, que a verdade sempre desperta oposição no coração natural, porque expõe aquilo que o ego deseja esconder. No céu, esse momento é observado com extrema atenção, pois ele marca uma encruzilhada espiritual decisiva. Quando a verdade se aproxima, o ser humano tem duas opções: confessar ou endurecer. A confissão abre o caminho para a restauração. O endurecimento aprofunda a separação. Provérbios 28:13 afirma que o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Ellen White comenta em Caminho a Cristo, página 38 por extenso, que a confissão verdadeira não é apenas admitir o erro, mas abandoná-lo completamente. No céu, essa distinção é clara. Não basta reconhecer a mentira, é necessário romper com ela. O processo de convicção espiritual não acontece de forma automática. O Espírito Santo trabalha por meio da palavra, das circunstâncias e até de advertências internas sutis. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 120 por extenso, Ellen White afirma que Deus frequentemente permite que as consequências naturais do pecado se manifestem para despertar a consciência.
No caso da mentira, isso pode ocorrer por meio da perda de confiança, da inquietação interior ou do medo constante de ser descoberto. O céu não se alegra com essas dores, mas as utiliza como instrumentos de misericórdia. Quando a pessoa sente vergonha por mentir, isso já é um sinal de que o Espírito Santo ainda está atuando. A vergonha saudável não é condenação, é alerta. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 321, por extenso, Ellen White explica que Satanás tenta transformar essa vergonha em desespero, levando a alma a acreditar que não há mais perdão. O céu, porém, envia uma mensagem oposta. Enquanto houver arrependimento sincero, há esperança. 1 João 1,9 confirma que Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. No cenário celestial, a confissão tem efeitos reais. Ellen White descreve em O Grande Conflito, página 489, por extenso, que quando um pecador confessa com sinceridade, Cristo apresenta seu sangue em favor dessa alma, silenciando as acusações do inimigo. A mentira confessada não é usada contra o arrependido, ela é apagada dos registros como culpa condenatória, embora suas lições permaneçam como proteção futura. O céu não esquece para punir, mas para ensinar. Entretanto, quando a mentira é defendida, o processo se inverte. A resistência contínua à verdade entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30 adverte sobre esse perigo. Ellen White afirma em Atos dos Apóstolos, página 52, por extenso, que o Espírito não se retira abruptamente, mas sua voz se torna cada vez mais suave, até quase imperceptível. Esse é um dos momentos mais solenes observados pelo céu, pois indica que a alma está se afastando da sensibilidade espiritual. A mentira também afeta a percepção do caráter de Deus. Quem mente com frequência tende a projetar em Deus a própria falsidade, passando a vê-lo como severo, distante ou injusto. Ellen White escreve em Educação, página 151 por extenso, que o pecado distorce a visão que o ser humano tem de Deus. No céu, isso é visto como uma tragédia espiritual, pois o maior desejo divino é ser conhecido como Ele realmente é, verdadeiro, justo e misericordioso. Quando a verdade finalmente vence a resistência e a confissão acontece, há júbilo celestial. Lucas 15:7 afirma que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ellen White amplia esse conceito em Parábolas de Jesus, página 162 por extenso, explicando que essa alegria não é simbólica, mas real. Os anjos se alegram porque sabem que uma alma foi resgatada do poder do engano. A mentira perde sua força quando exposta à luz. Talvez você esteja ouvindo este conteúdo e sentindo o desejo de consertar algo que foi construído sobre falsidade. Se esse é o seu caso, escreva nos comentários: escolho viver na verdade. Esse simples ato de decisão, ainda que silencioso, é notado no céu. Ellen White afirma em Caminho a Cristo, página 47 por extenso, que decisões tomadas em favor da verdade fortalecem o caráter mais do que grandes emoções passageiras. A restauração após a mentira exige tempo e perseverança. A confiança quebrada nem sempre é restaurada imediatamente, mas Deus honra o compromisso contínuo com a verdade. Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 54 por extenso, Ellen White ensina que a constância na retidão é a maior evidência de arrependimento genuíno. O céu observa não apenas o momento da confissão, mas a fidelidade que se segue. A verdade transforma a mente. Romanos 12:2 fala da renovação do entendimento. Ellen White comenta em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 718 por extenso, que a prática da verdade fortalece as faculdades morais e espirituais. Quanto mais a pessoa escolhe ser sincera, mais fácil se torna discernir o certo do errado.
O céu celebra esse crescimento, pois ele reflete a restauração da imagem de Deus no ser humano. A mentira sempre isola, mas a verdade reconecta. Ela restaura a comunhão com Deus, fortalece os relacionamentos e devolve a paz interior. Jesus afirmou que ele mesmo é a verdade, João 14:6. Viver na verdade é, portanto, viver em Cristo. O céu observa com alegria cada passo nessa direção, pois sabe que a verdade não apenas revela o erro, mas conduz à vida eterna. Prosseguindo naturalmente essa mesma mensagem, chegamos ao ponto mais solene de todo o tema, o desfecho eterno da mentira e o que acontece no céu quando a verdade finalmente triunfa de forma definitiva. Aqui, não estamos mais falando apenas das consequências imediatas no coração humano ou das reações espirituais momentâneas, mas do impacto da mentira à luz do juízo final, da eternidade e do grande conflito entre Cristo e Satanás. A Bíblia é clara ao afirmar que toda a história humana caminha para um momento em que tudo será revelado. Eclesiastes 12:14 declara que Deus há de trazer a juízo toda obra, até as que estão ocultas, sejam boas ou más. Ellen G. White aprofunda esse ensino em O Grande Conflito, página 666 por extenso, ao afirmar que no juízo investigativo os registros do céu são abertos, não para surpreender Deus, mas para demonstrar diante do universo a justiça de suas decisões. Nesse cenário, a mentira assume um peso eterno, pois ela é, em essência, uma negação do caráter de Deus, que é verdade absoluta. Quando uma pessoa vive sustentando mentiras sem arrependimento, essa escolha é registrada como um posicionamento espiritual. Apocalipse 21:8 afirma que todos os mentirosos terão sua parte no lago, que arde com fogo e enxofre, o que simboliza a separação definitiva de Deus. Ellen White esclarece em Patriarcas e Profetas, página 331 por extenso, que Deus não exclui ninguém arbitrariamente do céu. O pecado é que torna o pecador incapaz de viver na presença da verdade pura. A mentira, por ser incompatível com a essência divina, impede a comunhão eterna. No céu, esse processo é tratado com extrema transparência. Os anjos compreendem que cada alma teve oportunidades suficientes de escolher a verdade. Em O Grande Conflito, página 544 por extenso, Ellen White afirma que, no juízo final, até os ímpios reconhecerão que Deus foi justo em todos os seus caminhos. A mentira, que tantas vezes foi usada para autoproteção ou vantagem pessoal, perde completamente seu poder diante da luz da verdade eterna. É importante compreender que o juízo não é apenas um evento futuro, mas um processo que já começou. Daniel 7, 9 e 10 descreve o tribunal celestial em atividade. Ellen White comenta em Cristo em seu santuário, página 99, por extenso, que esse julgamento ocorre antes da volta de Cristo e analisa não apenas atos isolados, mas o caráter. A mentira repetida, tolerada e justificada molda o caráter e revela em qual reino a pessoa escolheu permanecer. No entanto, essa mensagem não é apenas de advertência, mas de esperança. O mesmo céu que registra a mentira também registra o arrependimento. Malaquias 3,16 fala de um livro de memórias escrito diante do Senhor para os que o temem. Ellen White explica em Parábolas de Jesus, página 294 por extenso, que cada vitória sobre o pecado, por menor que pareça, é anotada com alegria no céu. Quando uma pessoa abandona a mentira e passa a amar a verdade, esse novo caminho redefine seu destino eterno. No momento em que Cristo voltar, não haverá mais espaço para máscaras. Apocalipse 22:11 mostra que aquele que é injusto continuará injusto, e o que é santo será santificado ainda. Ellen White afirma em Primeiros Escritos, página 279 por extenso, que o fechamento da porta da graça sela definitivamente as escolhas humanas. O céu
Observa esse momento com solenidade, pois ele encerra a história do pecado e confirma quem escolheu viver na verdade. A mentira também será completamente erradicada do universo. Na nova terra, nada que engane, distorça ou falseie existirá. Apocalipse 21:27 declara que nela não entrará coisa alguma que pratique mentira. Ellen White descreve em O Grande Conflito, página 678 por extenso, que a verdade será o fundamento de todas as relações eternas. Não haverá desconfiança, medo ou duplicidade. Tudo será transparente, puro e real. Esse é o grande contraste. Enquanto a mentira promete proteção, vantagem ou alívio temporário, ela conduz à perda eterna. A verdade, embora às vezes dolorosa no presente, conduz à liberdade e à vida. João 8,44 revela que Satanás é o pai da mentira. Ellen White escreve em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 205 por extenso, que toda mentira, consciente ou não, aproxima a pessoa do caráter do inimigo, enquanto cada ato de verdade aproxima o ser humano do caráter de Cristo. Talvez você esteja ouvindo este roteiro e perceba que sua vida tem sido marcada por pequenas concessões à mentira, coisas que parecem insignificantes aos olhos humanos. Mas o céu não trabalha com escalas humanas. Em Caminho a Cristo, página 57 por extenso, Ellen White afirma que nenhum pecado é pequeno quando comparado com a santidade de Deus. Mas também ensina que nenhum arrependimento sincero é desprezado pelo céu. A graça de Deus é maior do que qualquer histórico de enganos. Se neste momento você deseja alinhar sua vida com a verdade, escreva nos comentários: eu escolho a verdade até o fim. Esse compromisso, ainda que simples, reflete uma decisão eterna. O céu respeita profundamente decisões conscientes tomadas à luz da palavra. Josué 24:15 ecoa esse chamado: escolhei hoje a quem sirvais. A verdade exige escolha diária. Viver na verdade não significa perfeição absoluta, mas sinceridade contínua diante de Deus. Salmos 51:6 afirma que Deus se agrada da verdade no íntimo. Ellen White comenta em Mensagens aos Jovens, página 91 por extenso, que Deus prefere uma alma fraca, porém honesta, a alguém aparentemente forte, mas falso. No céu, a autenticidade espiritual é altamente valorizada. Ao final de todas as coisas, quando o grande conflito for encerrado, a verdade será plenamente vindicada. Nahum 1:9 afirma que a aflição não se levantará segunda vez. Ellen White descreve em O Grande Conflito, página 674 por extenso, que o universo inteiro estará em perfeita harmonia, pois a mentira, raiz de todo sofrimento, terá sido eliminada para sempre. O céu, então, repousará em paz eterna. Este vídeo termina com um convite. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixe um comentário dizendo seu nome e a cidade de onde você está assistindo, para que eu possa orar por você. Compartilhe este conteúdo no grupo de WhatsApp da sua igreja, pois muitas vidas precisam compreender o peso espiritual da mentira e o valor eterno da verdade. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre temas que preparam nossa mente e nosso caráter para o céu. Lembre-se, o que acontece no céu quando você mente é sério, mas o que acontece no céu quando você escolhe a verdade é glorioso.